Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem, graças a Deus. Acabou de acabar o último jogo do Divisional Round, Rams classificado 20-17 na prorrogação em cima do Chicago Bears. Mas vamos falar dos 4 jogos hoje. Temos aí então Broncos contra Bills, Seahawks contra 49ers, Patriots contra Texans e Rams contra Bears. Mas antes de falarmos sobre esses 4 jogos, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber o aviso de novos vídeos aqui no canal. Comente, compartilhe, porque isso faz o canal crescer cada vez mais. E se você está aqui, é porque está gostando do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajuda o canal a crescer e assim o futebol americano vai crescendo junto com o canal aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem pessoal, vamos começar por ordem cronológica. Buffalo Bills 30, Denver Broncos 33. E como gosta de dizer um tal de Anthony Curti por aí, né? O imposto Allen foi cobrado nesse jogo. Sim, Josh Allen cometeu muitos turnovers. Tá certo que Bo Nix também cometeu seus turnovers, teve fumble, teve de tudo um pouco no jogo e muitos pontos. Se eu não me engano, tirando o jogo dos 49ers, que foi mais pro lado do Seahawks, né? 49ers marcou acho que só 6 pontos. Tirando esse daí que teve muito mais pontos para um único time, esse foi o jogo com maior pontuação somada, né? 63 pontos totais. E foi um jogo lá e cá, tá, gente? Foi um jogo muito pauleira, começou muito mais pauleira pro lado do Bo Nix e Companhia Limitada, com 20-10 no início no primeiro tempo. Depois teve o empate no segundo tempo, e aí foi pro overtime. E vai e vem, ponto de field goal para encerrar o jogo para Bo Nix e Companhia Limitada. Na verdade, com Will Lutz, né? Will Lutz que é o responsável por fechar esse jogo. E vamos lá, né? O jogo, com essas pontuações todas, teve um tanto de enrolação ali por parte de alguns jogadores. Se a gente for analisar aqui, por exemplo, o jogo corrido, o time dos Bills poderiam ter se aproveitado muito melhor. Foram 36 corridas, 183 jardas, 117 só de James Cook. Mas não teve nenhuma jogada corrida finalizando ali na end zone ou na red zone. Então não tivemos touchdowns por terra. E também não aconteceu nada por terra pelo lado do Broncos, que teve só 70 jardas em 22 carregadas. Quem mais teve jardas aí foi Bo Nix com 29 e ainda assim 2,4 jardas por carregada. O Jaleel McLaughlin teve 21 jardas em 4 carregadas e eles tentaram correr pouco. Mas o jogo, pelo menos o jogo aéreo, foi um pouco mais assertivo por parte de Bo Nix. 26 passes completados de 46, não foi tão assertivo assim, né? Errou bastante, 279 jardas, não tomou um único sack sequer, 3 touchdowns e uma interceptação. 279 jardas. Do outro lado, Josh Allen, números um pouco melhores, 25 passes completados de 39, 283 jardas, 3 touchdowns, só que 2 interceptações. Aí, na batalha dos turnovers, faltou muito, porque boa parte desses turnovers foram transformados em pontos. Todos os turnovers, incluindo aí os fumbles, foram transformados em 16 pontos pela franquia de Denver. E vamos lá, fez total diferença no final, porque se não tivessem sofrido pontos em turnovers, é provável, tá? Quando a gente coloca um se, aí a gente abre um caminho gigantesco, mas é provável que Buffalo pudesse ter vencido até com certa facilidade esse jogo. Mas Denver Broncos aprendeu com seus erros do ano passado contra o próprio Buffalo Bills e em casa conseguiu derrotar a franquia do estado de Nova York. Dalton Kincaid, 83 jardas e um touchdown. Keon Coleman, 10 jardas e um touchdown. Mecole Hardman, 4 jardas e um touchdown. Do outro lado, Marvin Mims, 93 jardas e um touchdown. 33 jardas e um touchdown para o Lil Jordan Humphrey. E vamos lá, teve um outro touchdown que só não aconteceu porque o Humphrey, ele dropou na end zone, senão poderia ter até alargado um pouco mais o placar no primeiro tempo. Tá? Além disso, Frank Krum
OL também teve seu touchdown anotado, touchdown de 7 jardas, até o pessoal da OL ali da linha ofensiva fazendo suas brincadeiras e marcando TDs. Foram 5 fumbles sofridos pelo time do Buffalo Bills, 1 fumble sofrido pelo time dos Broncos. Desse único aqui sofrido, ele foi recuperado. Dos 5 fumbles sofridos, 3 foram perdidos pelo time do Buffalo Bills. Então, 3 fumbles perdidos, 2 interceptações, 5 turnovers contra 1. Ainda deram sorte de conseguir encostar no placar e levar para a prorrogação, porque teve momentos em que Bo Nix e Companhia Limitada e a própria defesa do Denver Broncos deram algumas miadas aí na partida. Porém, todavia, entretanto, Bo Nix tem memória curta, parece, deixou isso para trás e jogou um bolão também na fase final ali, principalmente durante a prorrogação, o que garantiu a proximidade de chute mais tranquilo para o Will Lutz finalizar a partida. Agora, Denver Broncos está na final de conferência americana. Porém, todavia, entretanto, Bo Nix sofreu uma contusão no tornozelo, vai operá-lo nessa terça-feira e está fora do restante da temporada. Ou seja, Jarrett Stidham vai ser o quarterback nessa final de conferência. E se por um acaso passar, será também o quarterback no Super Bowl. Aí eu creio que diminui muito as chances da franquia de conquistar alguma coisa. Não é impossível, mas é bem mais difícil. E o jogo que dói no coração. San Francisco 49ers 6, 41 Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks já começou a milhão, com retorno de kickoff de 95 jardas, touchdown, aí já fez mais 10 pontos no primeiro quarto, 17-0, mais 7 pontos no segundo quarto, tomou 6, e aí abriu 24-6, e depois 10-0 no terceiro quarto, 7-0 no último quarto, e só foi 7-0 no último quarto porque tirou o pé do acelerador, porque senão poderia ter feito aí brincando mais de 50 pontos tranquilos contra o 49ers. Eu, como torcedor, no momento assistindo o jogo, fiquei um tanto irritado com algumas decisões de jogadas defensivas, mas dá para entender o porquê dessas tentativas, principalmente em terceiras descidas longas, como aconteceu de conversões de terceiras descidas longas com Sam Darnold acionando o Jake Bobo, por exemplo, em que o Robert Saleh manda blitz contra o quarterback de Seattle Seahawks. É algo que eu não teria feito, visto que eles tinham muito espaço para trabalhar com todo mundo sem mandar blitz. Imagina mandando blitz. E foi o que aconteceu. Mandaram blitz, ficou mais descoberto, cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre os pés, e aí você encontra jogadores livres. Azar para o 49ers, sorte para o Seattle Seahawks, ou competência, na verdade, né, para o Seattle Seahawks, não foi sorte nem brincando, isso daí foi total competência. Tá? Sim, eu sou torcedor do 49ers, mas também sou consciente. Brock Purdy nem fez um jogo tão ruim, 15 passes completados de 27, 12 errados, ok, quase 50% aí, ficou um pouco acima de 50%. 140 jardas, já bem mais do que no jogo da semana 18. Só que uma interceptação, mas aí também o jogo já estava degringolando, ele tentou arriscar coisas maiores e nem foi para frente. O próprio Brock Purdy foi quem mais correu com a bola, 37 jardas. Christian McCaffrey, 35, ainda saiu com contusão no ombro esquerdo. Jordan James entrou, até que fez um jogo legal, 28 jardas em 6 carregadas, mas pouquíssimas coisas. Mac Jones entrou no finalzinho, correu 7 jardas. Brian Robinson, que é pouco utilizado como running back, 3 carregadas, 4 jardas. E o Kyle Juszczyk teve menos 3 jardas em uma carregada. Não deu certo nenhum dos planos de ataque, muito menos os de defesa do San Francisco 49ers. Do outro lado, eu acho que tudo que foi planejado foi executado assim, ó, à risca e muito bem executado. O Sam Darnold nem precisou lançar tantas bolas, foram 17 bolas lançadas, 124 jardas, 175 jardas corridas, com 116 somente com Kenneth Walker. Até porque o Zach Charbonnet, ele correu 20 jardas, mas ele sofreu uma contusão, acho que foi uma concussão, não me lembro exatamente,
e saiu do jogo. E aí Kenneth Walker ocupou todo o espaço no backfield e aí fez o que fez, 3 touchdowns corridos. E ainda Sam Darnold lançou um touchdown anotado por Jackson Smith-Njigba, que teve poucas recepções. Foram 3 recepções em 4 alvos, 19 jardas apenas. E o touchdown anotado. O único, se não me engano, foi o primeiro touchdown anotado pela franquia. Se eu não me engano, né, tirando o do Rashid Shaheed, que foi retorno de kickoff. Tá? Rashid Shaheed também correu 27 jardas em 2 carregadas, 13 jardas e meia de média. Foi um jogo assim perfeito do Seattle Seahawks. Humilharam o atual maior rival de divisão deles, fizeram o serviço que tinha que ser feito mesmo. Primeiro jogo que Brock Purdy perde para os Seahawks em Seattle. É triste dizer isso, mas acaba sendo necessário. Já não tô tão irritado nem tão triste com a situação, porque 49ers chegou muito longe com o que tinha, tá? Muito longe mesmo. Por quê? Com toda a sua defesa basicamente dizimada, né, os 2 principais edge rushers, os principais linebackers, depois agora no final da temporada você tem George Kittle, você tem também o próprio Rick Pearsall, que perdeu muito jogo por contusões assim, tornozelo, joelho, e agravou a contusão em alguns momentos. O negócio foi drástico pro 49ers esse ano. O Brock Purdy perdeu o jogo. Tudo deu errado e ainda conseguimos chegar longe, semifinal de conferência. É para se sentir orgulhoso? Sim, na minha opinião, sim. Não é para sair com cabeça baixa, achar que foi a pior coisa que aconteceu. Não. O 49ers foi guerreiro. Parabéns pro Seattle Seahawks. Mereceram muito. Só espero que não sejam campeões no Levi Stadium. Só espero isso. Mas aí são outros 500, ainda tem final de conferência e aí sim, depois de 2 semanas, o Super Bowl. Patriots 28-16 para os Texans. E vamos lá, se Brock Purdy, que fez só 6 pontos, não jogou tão mal, por mais que tenha tido um lançamento para touchdown do CJ Stroud e coisa e tal, pensa num jogo ruim do quarterback. Isaac, mas estava uma nevasca, coisa e tal, o time de Houston lá é calor. Estão na NFL. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. Então é para se preparar. Poderiam ter ido com antecedência para lá para treinar em algum outro lugar para conseguir se adaptar ao clima? Poderia. Nem sei se fizeram isso porque eu não acompanhei muito os times nessa semana em questão de treinamento, mas é difícil isso acontecer. Geralmente eles treinam no próprio CT e depois eles vão um dia antes para o local do jogo. Se eu não me engano é assim que eles fazem, tá? CJ Stroud teve 20 passes completados de 47, um touchdown, 4 interceptações, as 4 no primeiro tempo. O negócio foi feio demais. 212 jardas, tomou 3 sacks, 19 jardas perdidas. Enquanto isso, o Drake May, que não teve o seu jogo mais brilhante, 16 passes completados de 27, 179 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, tomou 5 sacks e perdeu 36 jardas. Fora um mundo de fumbles que ele sofreu. Só ele sofreu 4 fumbles. Recuperou 2, perdeu 3. Aliás, perdeu 2 e recuperaram 3. Um com o Craig Woodson e 2 com o Will Campbell. Enquanto do outro lado nós tivemos um fumble perdido pelo Woody Marks. Então são 4 interceptações e um fumble perdido. 5 turnovers contra 2 aqui, contra 3. 5-3 nos turnovers. No final das contas, New England se deu bem melhor. O jogo teve muito mais pontuações no primeiro tempo, no segundo tempo foram só 13 pontos, 6 por parte dos Texans, 7 por parte do New England Patriots lá no último quarto. Merecidíssimo, Drake May e companhia limitada, Mike Vrabel e toda a sua coaching staff estava merecendo demais essa classificação para as finais de conferência contra o Denver Broncos. Agora eles têm muito mais chance de chegar ao Super Bowl, porque Denver Broncos vai com Stidham, eles vão basicamente com o time completo. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Mesmo que a defesa dos Broncos seja uma defesa forte. Mas hoje, vamos falar hoje, o vídeo sai na segunda-feira, mas hoje, né, o vídeo está sendo gravado no domingo, o Drake May provou que consegue lidar com defesas
cascudas, já que conseguiu vencer a defesa do Houston Texans. A coisa tá braba lá. Será que voltou? Será que vai voltar a dinastia dos Patriots de novo? Não é nenhum Tom Brady, pelo menos não ainda, né? Não é nenhuma dinastia, é a primeira vez que estão chegando em final de conferência, mas tem sempre que ter um início. Será que acabou a dinastia dos Chiefs de fato e vai começar uma nova dinastia em Foxborough? O que você tem a dizer? Diga aqui nos comentários. Para finalizar o vídeo, Rams 20, 17 Chicago Bears. Não se deixe levar pelo placar baixo de 20 a 17, contando com overtime, né, com prorrogação, porque o jogo foi cascudo, jogo de defesa, mas muita defesa aí. Tá? O Chicago Bears começou perdendo 7-0, conseguiu um empate 10-10 ali no final do primeiro tempo, 0-0 no terceiro tempo, 7-7 no último tempo, com um senhor touchdown de Caleb Williams lançado para Cole Kmet lá no finalzinho. Parecia que ia ser uma bola, balão facilmente interceptável. A defesa, o número 14, que eu esqueci o nome agora, marcou uma bobeira gigantesca. Quem é o 14? Vamos ver se ele aparece aqui para mim. O Colby Duran, responsável por 2 interceptações do Caleb Williams, deixou essa daí passar, marcou uma bobeira e Cole Kmet conseguiu recepcionar, empataram o jogo e foram para a prorrogação. E aí chutaram a bola para os Rams começar, os Rams começaram, perderam a bola, chutaram um punch. Era só se posicionar para o Cairo Santos chutar a bola. Mas eu não sei que cargas d'água aconteceu nesse jogo, que quantas terceiras descidas que o time do Chicago Bears perderam por corridas pelo miolo. Eu não sei que cargas d'água deu na cabeça do Ben Johnson, que viu que nas 2 primeiras não deu certo, isso incluindo quartas descidas, e insistiu com terceiras descidas, mesmo que curtas, ou quartas descidas, mesmo que curtas, com corridas ou com toss, né, jogando a bola para trás, ou indo sempre pelo meio, que ia furar aquela defesa dos Rams. Era esperada a corrida. Por que cargas d'água? Mais uma vez eu falo, o Caleb Williams só resolve correr na parte final do jogo. Por que ele não faz o seu read option, finge que entrega para o running back, corre para o outro lado, escape e faz a primeira descida? Ele parece que espera precisar dele para ele fazer isso. Como eu falei, esperar para acordar no final do jogo é arriscado. Dessa vez não precisou esperar tanto assim para acordar no final do jogo. Até que teve que acordar no final do jogo para empatar. Mas não foi aquela virada, não foi aquela busca de 20 pontos, 15 pontos, 17 pontos, como aconteceu em alguns jogos. Mesmo assim, por que deixar para correr só quando o jogo está apertado? É isso que Caleb Williams vai ter que aprender. Já que ele é bom correndo, ele não precisa somente esperar a sua primeira, segunda, terceira leitura. Viu que não deu certo a primeira, segunda, tem espaço para correr, corre. Ele é bom com as pernas. Mas ele espera por isso só no finalzinho do terceiro quarto e durante o quarto quarto. E aí ele corre 40 jardas em 5 carregadas, 8 jardas de média, fazendo o time alcançar as 160 jardas, já que DeAndre Swift correu 76, mais 36 do Monangai, mais 8 do DJ Moore e 0 do Luther Burden. Conseguiram aí suas 160 jardas, que é um número considerável, mas 0 touchdown corrido, enquanto Karen Williams anotou 2 touchdowns com 87 jardas corridas por ele e um total de 111 do lado dos Rams. Além disso, dessa vez Caleb Williams cuidou muito mal da bola. Foram 2 touchdowns lançados? Ok, 257 jardas, 23 passes completados de 42, ainda muito próximo dos 50%, né? Baixo ainda essa porcentagem, na minha opinião, de passes completados. 2 touchdowns e 3 interceptações, fora fumbles, tá? Teve um monte de coisa. Apesar que no caso do Chicago Bears foi apenas um único fumble perdido por Devin Duvernay. Do outro lado teve mais fumbles, né? 2 com o Matthew Stafford e os 2 recuperados, aliás, os 2 perdidos, né? Nenhum deles perdido, um recuperado pelo próprio Matt Stafford e outro recuperado pelo Kyron Williams. Tá? Então nenhum deles foi perdido, então não foi de fato turnover.
Porém, todavia, entretanto, nenhum touchdown lançado pelo Matthew Stafford, um jogo não muito bom do quarterback, 20 passes completados de 42, menos de 50%, 258 jardas, 6,1 jardas de média, tá? Tomou 4 sacks, perdeu 29 jardas. É muita bagunça ali e o negócio não foi legal pro Matthew Stafford dessa vez. Tá certo, tava nevando, é time de Los Angeles, ok, eu entendo, mas foi um jogo fraco para o nível do quarterback que é Matthew Stafford, tá? Mas ainda assim foi um jogo muito interessante, porque boa parte desses erros do Matthew Stafford não foi só vacilos que ele fez errando passes, foram boas marcações da defesa dos Bears, assim como boa parte dos erros de Caleb Williams não foi 100% o erro dele, foram boas marcações da linha ofensiva e da defesa do time dos Rams, inclusive as duas interceptações do Duvernay, tô errando aqui o nome do cara, do Kevin Durant é do basquete, o Kobe Durant, duas interceptações e uma do Cam Curl. Kobe Durant jogou muita bola, mas jogou muito bem mesmo. Apesar dos números, apenas 4 pressões no Caleb Williams, foram 9 passes desviados, 4 tackles for loss, 4 pressões em cima do Matthew Stafford, mas foram 4 sacks, 7 passes desviados, 6 tackles for loss. Foi um bom jogo defensivo de ambos os lados, mas aí no final, experiência de Sean McVay, experiência de Matthew Stafford e companhia limitada fez toda a diferença para que eles conseguissem a sua classificação para as finais de conferência, irão enfrentar Seattle Seahawks, uma decisão da NFC Oeste na final de conferência, e teremos um representante desse lado da NFC lá no Levi Stadium, e espero que nenhum dos dois seja um campeão. Não importa quem passa, espero que nenhum dos dois sejam campeões. Mas sabe quando fica aquele sentimento de que um dos dois será campeão? Fazer o quê? Paciência, né? Não dá pra ter tudo na vida. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima, valeu!